O duplo é uma... Eu resolvi começar pelo fim, né? Porque ele é um conceito interessante de entendimento sobre aquilo que nos ajuda muito ao longo da vida. O duplo, ele é o irmão interno. Ele é aquele que, de alguma forma, vai nos subsidiar, vai nos oferecer uma chance maior de sustentação das dificuldades, das questões que eu tenho que atravessar ao longo da vida, né? Então ele vai aparecer como um ponto de apoio. Ele é um contraponto dentro de vários aspectos, mas ele é um contraponto positivo. Ele é a nossa grande companhia. Falando assim, pode ser um conceito muito distante. Mas sabe aquela vozinha que a gente conversa e que vai nos dando toques, né? E que muitas vezes as pessoas até quase mistificam, né? Assim, o meu anjo da guarda, eu tenho uma luz interna, um mentor espiritual. É aquele que está ali do lado, que não necessariamente concorde com tudo, mas que ele, nesse diálogo, né, que nós vamos estabelecendo com ele vai fazer com que a nossa existência ela fique não só uma existência mais leve, mas ele dá a força para que a gente possa crescer, desenvolver. Ele traz contrapontos, mas esses contrapontos são benéficos para que a gente possa sair da nossa tenacidade, da nossa teimosia, para que a gente possa perceber outros olhares. Esse duplo, ele vem como uma forma diferente de interpretar essa realidade, mas que ainda é próxima da consciência, né? Ele é uma figura que ele está numa área limítrofe entre consciência e inconsciente. O acesso a ele é um acesso fácil. É a frase que os analisandos adoram, né? Pergunta para o seu coração. As pessoas, elas voam na nossa jugular quando a gente fala isso. Mas é esse duplo que mora dentro do nosso coração, que vai, de alguma forma, nos dar subsídio, que vai nos dar caminho para que eu possa ter uma outra interpretação da realidade e que, muitas vezes, ele vai ser a ponte para um inconsciente mais profundo, né? Ele é o estado de reflexão. A reflexão não é quando eu consigo estar aqui e aqui, olhando para esse que está aqui, a minha imagem refletida, e eu poder olhar para aquela imagem e tecer algum tipo de elaboração sobre aquilo. O duplo, ele é um super amigo, ele é um irmão que nos conduz dentro desse processo. E é interessante também pensar que o duplo, ele pode constelar vários arquétipos. O duplo, ele pode ser um pai interno, um irmão interno, um namorado interno, um chefe, um professor. Por ele ter a mesma identidade sexual que a nossa identidade sexual, né? Então o meu duplo é um homem, não é uma mulher. É o que diferencia aí da ideia de ânimos e ânima, né? do Jung, que seria o contraponto sexual. Ele traz por ele ter esse germe homoafetivo, né? do que traz afeto para o semelhante, ele pode constelar uma série de papéis dentro de mim que vão representar cuidado, que vão representar instrução, que vão representar cautela, que vão, de alguma forma, apoiar, que vão dar sustentação para o caminhar. E também, muitas vezes, ele vem como uma fonte de inspiração. É o que nos propõe desafios. É aquele que vai nos chamar a fazer coisas que talvez, se a gente ficasse na realidade mais rasa do ego, ele não faria. E ele também ele chama para uma competição conosco.
ele é aquele que vai nos chamar a superar desafios. Eu não sei se será que eu vou dar conta de fazer essa palestra? Aí o duplo pode ser aquele que aparece e fala, não, bora, busca tal referência, organiza, e de alguma forma isso vai me dando uma capacidade maior para esse enfrentamento. Quando eu disse ainda há pouco que ele era um germe da relação homoafetiva, ele também vai ser aquele que vai poder me colocar nas relações homoafetivas na vida exterior. Aqui eu não estou falando de dinâmicas de sexualidade, eu estou falando de dinâmicas de relação entre pessoas que podem desenvolver muito afeto entre semelhantes. Um homem com um homem, uma mulher com uma mulher. São as grandes amizades, por exemplo. Elas se dão a partir desse germe homoafetivo. Se eu tenho isso bem resolvido dentro, eu vou conseguir resolver isso e aproveitar, né, e desfrutar dessas relações fora também com mais facilidade. O duplo, ele vai ter essa função de nos levar para fora, né, ele corresponde muito com esse chamamento para o mundo exterior, para os desafios da vida, porque nós já carregamos lá aquele contraponto interno, que é de ânimos e ânima, que seria um contraponto sexual, né, também, onde são compensadas as questões que a minha natureza ela tem uma dificuldade maior para poder acessar. Então, a ânima, que é a mulher que habita o homem, ela vai poder favorecer muito mais o homem para as relações, para a espiritualidade, para aqueles aspectos que arquetipicamente fazem mais parte de um universo feminino do que masculino. Assim como o ânimos pode levar a mulher para enfrentamento das coisas do mundo, para competitividade, para se colocar de uma forma dentro de uma estrutura social exterior, fora do domínio doméstico, por isso ser um aspecto mais masculino, arquetipicamente mais voltado para o masculino. Então, assim, o duplo ele vai ser uma estratégia a mais que a nossa psique tem para fazer com que a nossa vida ela seja uma vida mais complexa, uma vida mais integral. Não, de um lado, algo nos chama a ir para fora, enquanto que, de outro lado, outra coisa nos chama a vir para dentro. E o resultado disso é que o duplo ele vai complementar muito a ideia da função transcendente, né? Daquilo que nos leva para além da nossa existência mais simples, que contextualiza a nossa vida de uma forma mais ampla dentro de um universo, do universo que nos comporta. Tem um aspecto que precisa ficar destacado sobre o duplo, é que seria muito quase evidente pensarmos no duplo como uma imagem da sombra, né? A sombra como aquele aspecto que é o aspecto que de alguma forma não vingou na consciência, aquelas potências que não foram, que não ganharam um território, que não foram recebidas e contempladas na consciência de uma forma mais sólida. Mas a conjunção das ideias e dos propósitos do duplo, elas são muito mais próximas da imagem do ego. Então não dá para a gente querer colocar o duplo como um sinônimo de sombra, porque a sombra ela fala de temas que são temas muito mais profundos e temas com os quais o ego muitas vezes entra em contradição. A contradição com o duplo ela é uma contradição muito mais tênue do que as contradições com a sombra. Ele está numa camada muito mais próxima da superfície, muito mais próxima da consciência, e com uma função no diálogo com o ego, uma função que é muito mais amistosa. O ego não tem muito problema com o duplo, né? Ele não vai ter os problemas que ele tem com a sombra, com o duplo, tá? Não que os conteúdos do duplo, não que as sugestões do duplo não possam se transformar em aspectos sombrios. A depender da resistência do ego para essas proposições, para aquilo que
o duplo tem como facilidade, ele pode ir rebaixando parte desse duplo para que ele possa se transformar numa sombra. E aí ele vai virar o que a Anna Kell chamou de fantasma persecutório, né? Que é aquele que vai o tempo todo ficar vigiando e vendo o que você está fazendo. Você já está fazendo isso de novo? Você ainda não vai fazer aquilo, sabe? É aquela voz que, de alguma forma, ela vai participar da consciência com mais facilidade, não vai atuar como a sombra, com esse fator escuso da sombra, mas ele vai virar um chato dentro de si. Temos algumas ideias, algumas propostas de origem aí para a formação do duplo. Uma delas é de que ele pode ser um irmão introjetado, uma ideia de irmão que se introjeta, que passa a ser minha, que passa a funcionar dentro de mim. Geralmente esse duplo, ele é um duplo que é perfeito, que é genial, que é muito idealizado, que traz uma fonte de inspiração muito grande. É o irmão que eu não tive, mas é o irmão que eu mais desejei ter. Ele vai vir como um complemento àquelas minhas dificuldades que eu identifico com mais facilidade. Uma outra forma que a gente tem de conceber a formação do duplo é a ideia da cisão, de que algo se rompeu e se deslocou dentro de mim e que vai gerar dentro de mim essa ideia de um outro que muitas vezes eu desconheço, é o que a pessoa disse, né? O que eu desconheço, mas que me guia. Aquele que passa por uma ideia de estranhamento com o qual eu convivo, com quem eu tenho uma postura quase contraditória, mas com quem eu dialogo com facilidade, escuto com facilidade. E aí, nesse aspecto, ele pode personificar, sim, um aspecto mais sombrio, porque ele pode ser aquele que é mais crítico, mais vigilante, mais intruso, né? Um sensor maior, é aquela ideia do fantasma persecutório que eu coloquei antes. E uma terceira forma é que ele pode ser um bom companheiro para o nosso fracasso. Os fracassos cotidianos que a gente enfrenta, ele pode ser aquela ideia do que nos apoia, do que dá o braço para que eu possa enfrentar as coisas, as dificuldades, aquilo que é mais complicado, mas também para que eu possa ir além desse fracasso. Ele não vai ser só aquele que fala assim, eu estou vendo que está ruim. É aquele que te chama para sair daquilo que está ruim. E o Hillman, ele traz essa definição de uma forma interessante. Ele fala que o duplo pode ser a proteção contra o naufrágio, ensinando-nos a não afundar entre as imensas rochas monolíticas das realidades literais. Ou seja, ele é um chamado também para que eu possa olhar para as coisas de uma forma mais metafórica, mais relativizada, e para que eu não sucumba diante do fracasso, para que essas rochas monolíticas das realidades literais, Hillman e suas palavras, né, elas não sejam um túmulo que, de alguma forma, me contenham dentro de uma possibilidade de crescimento, para que eu não venha a sucumbir diante das minhas falhas, diante dos meus fracassos, diante daquilo que me faltou. E uma outra concepção que a gente pode ter do duplo é que ele é filho de uma substituição. Ele vem a partir de uma perda, de uma experiência dolorosa que nós tenhamos experimentado em algum ponto da vida. Então, por exemplo, a perda de um ente querido. Às vezes essa imagem ela surge dentro de nós como uma imagem de resgate para aquela situação, que foi uma situação limite, ou uma situação abusiva que se tenha experimentado,
às vezes surge essa imagem do duplo como aquele que vai, de alguma forma, oferecer subsídio e sustentação para que eu possa ir além dessa experiência, para que eu possa ressignificar essa experiência de uma outra forma, ou mesmo que eu não ressignifique propriamente dito, mas que eu consiga suportar essa experiência e continuar caminhando apesar dela, né? Mas aí, nesse caso, a gente tem de lembrar que essa imagem de duplo, ela remete muito a uma ideia de uma fixação. Inclusive, às vezes, quando os processos se resolvem, numa situação como essa, quando eu consigo ressignificar esse processo, esse duplo some. Aquela voz que acompanhava, aquele pensamento extra que me acompanhava, ele some, ele disfunciona, né? Ele não tem mais a razão de permanecer ali. De qualquer forma, como eu sinalizei, o duplo ele é um ponto importante para nos chamar, para nos despertar para a ideia de reflexão.